aconteceu nos últimos é que todo mundo começa a esvaziar um pouquinho o auditório, né? Todo mundo está assistindo tende a respirar um pouquinho. Eu não vou fazer uma apresentação longa, se puder colocar depois o PowerPoint para mim. Eu fui convidado pelo Jorge para falar sobre esse assunto. E só para comentar, o Jorge me conheceu pelo LinkedIn. Tá? Quando ele estava falando aqui, eu ia comentar, mas eu falei, deixa para minha apresentação. Mas o Jorge me convidou para falar um pouquinho sobre como usar telecomunicações para inovar no relacionamento com o cliente, né? Mas depois do almoço, eu não resisti, né? Na hora do almoço, eu não resisti em adicionar 2 slidezinhos nessa apresentação. Deixa eu ver se eu vou acertar aqui. Bom, antes dos 2 slidezinhos, eu queria dizer para vocês que hoje, para mim, é um dia importante, porque hoje a Datorá faz 20 anos, exatamente hoje. E eu não sou o presidente da Datorá, como foi anunciado, gostaria até de ser, você ainda, né, Wilson, mas o presidente está ali, ele ainda não morreu, eu não consegui me livrar dele. Mas eu sou diretor de inovação da Datorá Telecom. E eu costumo passar batido por falar da empresa, mas como hoje é 20 anos, eu queria dizer para vocês que é um orgulho para a gente completar 20 anos, sempre trazendo coisas novas para o país. Nós somos a primeira empresa de VoIP do Brasil, a primeira em fazer streaming media, a primeira empresa TMVNO no Brasil, a primeira empresa dedicada de celular à parte de machine to machine. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre essas tecnologias já já. Sou eu que estou clicando ou é alguém que está clicando? Bom, eu adicionei esse slide depois na hora do almoço, porque eu achei que eu quis me envolver um pouquinho na discussão de inovação, eu prometo que eu vou ser rápido, né? Todo mundo estava perguntando qual é o caminho crítico da inovação, né? E aí, quando a gente vai em alguns outros países, Israel, ou no Vale do Silício, como já foi comentado, você vê que lá existe uma coisa muito importante que aqui a gente ainda não aprendeu a fazer, né? Se alguém abrir uma empresa hoje, aqui, um jovem, tentar fazer um negócio e ele quebrar, que pode acontecer, existe acho que 4 em cada 5 no Brasil que fecham, né, nos primeiros anos. O que acontece com esse brasileiro? Ele fica impedido de ter uma série de outros, até de abrir uma segunda empresa no futuro. Em outros países, não, abraça-se o erro. E se a gente abraçar o erro, não é só aceitar o erro, né? A gente tem que realmente enxergar o erro como um passo para o sucesso dessas pessoas no futuro, né? Uma outra coisa que eu quis comentar é que a gente ouviu o termo muito inovar hoje, né? Mas eu acho que faltou um pouquinho, agora na última apresentação da Qualtech, ele acabou mencionando, mas faltou um pouco a gente discutir a diferença entre inovar, inventar e empresariar, né? Nem toda inovação precisa ser, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa diferenciação e a gente lembrar até do Steve Jobs, que já foi mencionado hoje aqui, porque o Steve Jobs ele não inventou nada quando ele lançou o iPod, né? Não estou falando absolutamente mal dele, mas o que ele fez foi inovar num sistema integrado que permitia troca de música MP3 que já existia, com um MP3 player que já existia e tudo mais. Claro, tem design, tem uma série de coisas, mas a gente não pode se esquecer que ele conseguiu pegar pedaços que já existiam e trazer para dentro da empresa dele, fazer um ecossistema que ficou fácil para o assinante usar. Então, muito mais do que inventar alguma coisa nova, ele inovou no modelo de negócio que ele estava trabalhando. E a última coisa que eu queria comentar, nessa parte de inovação, é o efeito Apollo. Eu não sei se Apollo. Tem algumas pessoas aqui que são mais velhas que vão lembrar do programa Apollo dos Estados Unidos para lançar uma nave espacial para a Lua, que foi um sucesso, eles conseguiram cumprir a missão deles. Quantas tecnologias nasceram deste programa, desse sonho americano? Então, eu fiquei ouvindo todas as coisas que a gente estava falando, a gente reclamou de uma série de coisas do governo, de incentivos e tudo mais, eu acho que é super válido, a gente tem que continuar nessa batida, só que eu acho que a gente tem que começar a sonhar um pouco mais alto, né? Como a gente sonha baixo, a gente atinge baixo. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para tirar o país do patamar que a gente está de inovação para um próximo patamar, ou seja, realmente ser representativo na inovação do mundo, é começar a sonhar um pouco mais alto. Então, puxa, se empresas americanas com 30 milhões de dólares colocaram um avião em órbita, né, um avião quase que no espaço, eu não sei explicar a diferença disso, será que a gente não consegue com 30 milhões de dólares ou com 50 fazer a mesma coisa, né? Então, eu acho que a gente está sonhando muito baixo, a gente tem que começar a sonhar um pouco mais alto. Talvez o brasileiro tenha aquela mania de achar que ele é menor do que os outros, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar a ser mais pretensioso,
eu trouxe também aqui as leis de Clark. Eu não sei se alguém já leu essas leis de Clark, mas também me passei propensa quando eu estava ouvindo as apresentações de manhã, não por causa do primeiro item, mas por causa dos outros 2 itens. Né? O único caminho para a gente desvendar um limite possível, os limites do possível, é se aventurar um pouco além dele. Então, se a gente não correr o risco de errar, se a gente não sonhar um pouco mais alto do que a gente vai estar querendo fazer, nós não vamos atingir nada. Então, acho que isso é o princípio para a gente conseguir fazer algum tipo de construção diferente do que aquilo que é o status quo, que é o assunto padrão que existe, ou a inovação incremental, como foi comentado aqui. Né? E outra coisa é o seguinte, a gente tem que acreditar o suficiente para entender que qualquer tecnologia suficientemente avançada, como os telefones com grafeno que foram mostrados aqui, né? Ou eu comentei no almoço o filme do Total Recall regravado, agora nos últimos 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Se a gente não acreditar naquela tecnologia, que ela parece mágica hoje, mas ela não é, ela já é realidade, infelizmente, eu sei que o senhor da Samsung não vai comentar com a gente, mas eu sei que eles devem ter alguma coisa bastante interessante para mostrar para a gente nos próximos meses ou anos, né, nessa parte de tela flexível, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, aqui é a mesma coisa, a gente tem que começar a acreditar que a gente vai conseguir fazer um pouco mais. Voltando aqui à mensagem que o Jorge pediu para me dar, então eu peço desculpas aqui por esse desvio, Jorge, mas eu vou acelerar para não criar problemas no tempo. Né? Essa apresentação foi feita em cima de 4 premissas. A primeira premissa é que os serviços de voz, dado e mensageria estão caindo em termos de volume, em valor de preço. Né? Todo mundo fala assim, eu deixei de fazer o SMS, passei a fazer o WhatsApp. Então não faz diferença se o SMS cair de preço ou não, mas ele é uma forma de mensagem também. Né? O próprio LinkedIn tem um sistema de mensagem entre usuários que fazem parte da rede. Né? Então, isso daqui é um impacto importante no segmento de comunicação. Ao mesmo tempo que está acontecendo essa queda nos valores de serviços, os valores de equipamentos também estão caindo. Essas curvas são reais, tá? E depois tem no final da apresentação que estiver disponível para vocês, tem as referências. Hoje, um componente que custava $1.400 há 10 anos atrás, hoje custa centavos. Isso tem um impacto importante, porque permite que a gente tenha smartphones como a gente tem hoje, né? Mas permite que a gente tenha outros equipamentos que a gente não está conseguindo nem imaginar hoje em dia. Né? As fabricantes conseguem imaginar até certo ponto, mas eu tenho certeza que os próximos usuários vão ter outras ideias. Eu vou usar até aqui a ES Eletropaulo, que está aqui, um representante, desculpa, eu esqueci seu nome, Maria Tereza, porque muitas vezes a gente fala de smart meter, e isso é um segmento que a Datorá se interessa bastante. Mas, poxa, por que não usar o smart meter como porta de entrada na casa do usuário, e não simplesmente como um leitor de energia? Então, é isso que esses componentes baratos vão permitir que a gente faça, inovar nesse tipo de processo. Clique. Ao mesmo tempo, o que a gente tem visto? A gente tem visto uma expansão dos dispositivos enorme no mercado. Não preciso ficar aqui chovendo no molhado, acho que vocês estão vendo isso acontecer. Claro, os PCs estão diminuindo, mas os celulares, os smartphones e os tablets estão aumentando. E existe também um crescimento de outros tipos de dispositivos, que é isso que eu estava comentando agora, que interessa bastante para a gente como inovação, porque ele pode permitir a criação de novos serviços bastante interessantes, que são a internet das coisas. Né? Então, se a gente somar esses 4 gráficos, né, esses 4 itens, a gente vai para um gráfico misto, que é o próximo slide, que mostra o quê? Que a gente tem 2 coisas acontecendo simultaneamente. O preço de serviço e de dispositivo tem caído abruptamente e o interesse do usuário em aparelhos e dispositivos novos tem crescido também abruptamente. Né? Se a gente leva essas 2 coisas em consideração, antes de passar para o próximo slide, tem 2 bullets que vão aparecer aqui. O primeiro é o seguinte, a gente chegou no... Dá mais um clique, por favor. A gente chegou num estágio que hoje a gente tem mais celulares no mundo do que vasos sanitários. Falaram para mim não colocar a palavra privada, mas eu achei que pelo menos vocês iam rir nessa hora da tarde e a gente ia conseguir quebrar um pouquinho a apresentação. Né? Mas isso é a realidade hoje. A gente tem 5 bilhões de pessoas com vaso sanitário e tem 6 com celulares no mundo. Próximo, por favor. E a gente tem 50 bilhões de coisas que são projetadas que vão estar conectadas até 2020, fonte aqui da Ericsson, tem um representante aqui que fez essa estatística, que eu não confio muito, mas ele está aqui do lado esquerdo, se alguém quiser reclamar, é o André.
E depois tem a referência do documento da Ericsson lá no fundo, que é interessante vocês olharem. Então, se a gente somar todas essas coisas agora, a gente tem que enxergar que comunicação está se tornando tão barato, e os dispositivos também, e o interesse tão grande, que comunicação não é mais um artigo que a gente vai poder vender. Comunicação é um artigo que a gente vai ter que aprender a dar. Pode dar um clique para mim? Né? Então, para o usuário final, a comunicação, o que é? Ele é um gasto. Né? A gente todo mês tem que pagar a conta do celular, seja pré-pago, pós-pago, ou qualquer outra forma. Né? Mas ele é hoje considerado um serviço de primeira necessidade. Então, o usuário muitas vezes deixa de pagar outras coisas para comprar um celular ou para pagar o serviço de telefonia. Né? Hoje, 3 vezes mais americanos, jovens, preferem ter um smartphone do que um carro. Né? Isso é um dado, assim, na minha opinião, só esse dado eu acho que ele já é disruptivo, né? Ele já muda a percepção da indústria. Né? E a gente vai com o celular em tudo quanto é lugar. Não tem ninguém aqui que não acorde do lado do celular e vá dormir do lado do celular. Então, é a primeira coisa que você vê e a última que você vê antes de deitar. Né? Isso tem um impacto também. E ele está sempre ligado, ele é a porta do assinante para o mundo. Mais do que ele conversar com alguém hoje em dia, a primeira coisa que a pessoa faz é mandar um e-mail. E no dia inteiro, a gente vai no restaurante e você vê muito mais os casais texting do que conversando na mesa. Né? Acaba sendo até um pouco triste. Já para as empresas que vendem serviços para o consumidor final, tudo isso daí se torna uma possibilidade. Né? Primeiro, ela consegue comprar no atacado, então ela vai poder comprar volume de chamadas telefônicas ou de serviços móveis e tudo mais, no atacado. Ela vai pagar mais barato do que o usuário final. Então, ela vai conseguir dar um prêmio para o usuário final, se ela considerar isso um brinde, por exemplo, que tem um valor percebido para o usuário maior do que efetivamente custou para ela. Né? E aqui é que entra a estratégia da MVNO. O MVNO ele é uma maneira da empresa, empresas varejistas ou não varejistas com aplicações específicas, de darem serviços de telefonia móvel para os assinantes. Quando a gente fala dar, pode ser que ele esteja vendendo ainda, mas certamente vão haver modelos de negócios em que vai se misturar esse tipo de coisa. Ele é considerado serviço de primeira necessidade. Então, quando uma empresa dá esse serviço, ela realmente está fornecendo alguma coisa para esse assinante que ele dá muito valor. Né? Então, se um banco, eu não sei se tem algum representante aqui de banco, por exemplo, fizer um chip de dados para dar para o cliente e pagar para cada mega que o cliente usar de internet banking, ele poder navegar na internet, só isso já vai fazer com que o usuário se interesse em usar esse chip para a internet banking. E para o banco é bom porque não vai mais pessoas para as agências bancárias. Né? Então, aqui os dois se beneficiam. O banco porque quer tirar o pessoal da agência e o usuário porque ganhou navegação grátis na internet. Né? E ele tem a possibilidade, esse B2C, de ser a primeira coisa que o usuário vê de manhã e a última coisa que ele vê de noite. Porque quando você dá um celular para ele, ou fornece mais barato, não estou falando do aparelho, mas do serviço, a gente vai chegar talvez um dia a dar o dispositivo também, se a Samsung fizer uns dispositivos, um S4 mais barato, o que vai acontecer? Você controla aquele ambiente que o assinante está utilizando. Então, se você controla aquele ambiente, você consegue ser a primeira e a última coisa que esse usuário vê. Né? E você consegue ter uma propaganda muito mais efetiva, um marketing muito mais efetivo com esse usuário. Né? E você consegue estar num momento de descontração. Né? Então, quando o usuário está trabalhando, hoje em dia não tem mais como fugir disso, ele está no computador da empresa. Mas quando as empresas bloquearam o Facebook, bloquearam uma série de coisas, talvez até o LinkedIn, eu não sei como está isso hoje nas empresas. Mas o usuário, então, leva o smartphone dele e começa a acessar as coisas que ele quer. Então, para ele, o micro da empresa é o micro do trabalho e o smartphone virou o momento de descontração dele, que acontece dentro do próprio trabalho. Então, a gente tem que valorizar também essa oportunidade. Aqui eu fiz um resumo de como a gente pode tirar vantagem disso. Né? Como eu mencionei do banco, ou fazer lojas que a recarga do celular vale mais quando a pessoa vem dentro da própria loja, e aí permite que o vendedor faça um upselling em cima do cliente que está entrando naquela loja, né? Que seja uma forma de comunicação mais barata entre esse lojista e o usuário final, em vez de ele ter que gastar com propaganda em jornais ou em TVs e assim por diante. Então, a gente acredita que vai ter uma mudança nesse sentido, e a gente já tem visto alguns clientes fazer isso, ou como estratégia de relacionamento, ou como estratégia de comunicação, ou como estratégia de cross-selling, né? De você vender os serviços da empresa em troca de algum benefício no serviço móvel, por exemplo.
você ainda aqui tem a chance de entrar no mobile wallet, né, de você ser o meio de pagamento desse usuário, quando você oferece serviço para ele. Dá mais um clique para mim. Só para encerrar, para não ficar estendendo, né, qual que é a ideia? A ideia desse serviço de comunicação é que eles não sejam fonte de lucro para as empresas. É que as empresas enxerguem que o serviço de comunicação são uma maneira de você se associar com o usuário e permitir que você venda outras coisas para esses assinantes, que não da sua própria empresa, numa maneira muito mais direta, com uma proximidade muito maior e com um custo de venda muito menor, né? Tem mais slides na apresentação, mas para não comprometer mais o tempo, está à disposição de vocês aí se vocês precisarem. Tá? Não sei se eu consegui cumprir meu objetivo, que eu acabei acelerando muito no final. Obrigado.